Fala pessoal, tudo bem? Começando então o nosso Conexão Físio Podcast, segundo episódio. Muito obrigado a todos. Lembrando vocês que esse podcast é um oferecimento Academia Biofit Club e MG World Suplementos. Muito obrigado aos parceiros, apoiadores que acreditaram nessa ideia e acreditaram nesse projeto. E hoje, para o nosso segundo episódio já, nós temos aqui a nossa nutricionista, né? Ana Milhomem. Ana, se apresente a eles, a palavra é sua. Tudo bem, Kenneth. Primeiro, obrigada pelo convite. Participei aqui da ideia desse sonho, da criação. Sim, claro. E vamos lá conversar um pouquinho sobre nutrição, que a gente já troca bastante, né? E hoje Sim. vamos falar bastante aqui sobre o assunto. Então, eu me chamo Ana Milhomem, sou nutricionista, especialista em saúde da mulher, em emagrecimento e comportamento alimentar também. Então, eu quero conversar bastante sobre esse ponto importante aqui pra gente. Sim, claro. Ana, conta um pouco pra gente aqui, como que você chegou na nutrição? Por que você foi ser nutricionista, né? O que te levou aí pra essa área? Eu, na verdade, comecei uma outra faculdade, mas eu sempre falei que 16 anos, porque eu terminei o ensino médio muito nova, eu tinha 17 anos. E 17 anos a gente não tem muita maturidade para escolher uma profissão da vida. Então, eu tinha que começar uma faculdade e eu comecei a fazer engenharia ambiental. Nossa, totalmente diferente. E não tinha nada a ver comigo. Enfim, passei um ano muito sofrido. E depois eu falei, não quero mais estudar. E aí, minha mãe pressionou muito, tem que estudar, tem que formar. E eu falei, então tá, vou procurar alguma coisa. E eu sou muito curiosa, eu gosto muito de ler. Então, eu peguei vários cursos e fui olhar o currículo e fui indo por eliminatória, né? O que eu achava que combinava mais comigo, o que não. E sei lá, tinha 18 anos nessa época. Então, eu fiquei no final entre fisioterapia e nutrição. Olha só. E aí, eu lembro que tinha um currículo lá, um período da grade de fisioterapia que eu falei, nossa, eu não gostei disso aqui. Vou fazer nutrição. Então, eu comecei a fazer nutrição para descobrir se realmente eu ia me identificar. E ali no terceiro período de faculdade, eu já estava assim, completamente inserida. Falei, nossa, realmente eu gosto muito disso aqui. Vou continuar. Certo. Ana, e assim, só para contextualizar mesmo, a Ana fez parte disso mesmo, viu, gente? Tanto que quando foi, né, Ana, quando eu comecei a projetar isso na minha cabeça, cheguei até, assim, a comentar várias vezes contigo, né? E, assim, todas as vezes a Ana foi bem, digamos assim, apoiadora mesmo, né, Ana? Eu falo que você ou outras pessoas também que acabaram passando pela minha vida através do consultório, né, Ana? Porque você foi minha paciente também. Acabam que algumas pessoas são pessoas que realmente ajudam a gente a virar a chave, né, Ana? E, como eu gosto de falar, você foi uma delas, viu? Que coisa boa. Ana, hoje, então, a gente vai falar sobre emagrecimento, né? É algo que eu creio que gera muita dúvida ainda, porque as pessoas acham que emagrecer é perder peso. E eu creio que não é bem assim, né, Ana? Emagrecer não é só perder peso, né? Contextualiza pra gente um pouco aqui o que é de fato o emagrecimento. Com certeza, essa é uma questão, uma certeza que as pessoas têm. Então, as pessoas procuram o emagrecimento totalmente relacionado ao peso na balança. Então, eu sempre falo muito sobre isso, que o peso na balança, ele tem 4 coisas que a gente precisa avaliar, que é o peso total, que ele é uma mistura de algumas coisas importantes. Então, ali, aquele número na balança, ele me mostra quantidade de gordura que eu tenho no corpo, quantidade de massa muscular, meu peso ósseo e, principalmente, água. Então, o nosso corpo, 70% da constituição é água. As minhas células têm água na camada intercelular. Então, o peso, ele tem muita coisa envolvida. E, geralmente, a balança é uma questão que deixa as pessoas completamente ansiosas. Então, é um desafio que a gente tem no emagrecimento, esse controle da balança. E é importante falar que emagrecimento não tem nada a ver com peso.
Então, o que que é de fato emagrecer? Emagrecer é eu eliminar a gordura do meu adipócito de gordura, que são as bolsinhas que armazenam ali a gordura. E esse processo, ele envolve várias coisas, vários movimentos que a gente faz com a nutrição. A única maneira que eu tenho de encher esses adipócitos de gordura é com comida. Sim. Então, o meu peso altera na balança, por exemplo, quando eu tô com uma tireoide alterada, eu tô com hipertireoidismo, porque eu aumento a quantidade de líquido no meu corpo. Então, eu começo a aumentar meu peso na balança por uma retenção de líquido. E não quer dizer que você ganhou gordura. Então, eu sempre friso muito sobre isso. Ganhar peso é encher o adipócito de gordura. Emagrecer é secar o adipócito de gordura. Perfeito, Ana, perfeito. E assim, eu creio que o emagrecimento, ele também está muito ligado com a quantidade de massa muscular que a gente vai construindo também. Porque eu creio que é mais uma mudança de composição corporal que você precisa fazer. Porque assim, muita gente fala assim, eu não gosto de treinar musculação porque eu não quero ficar muito forte, certo? Ela acha que realmente é muito fácil ficar forte. E ficar forte não é assim. Você ganhar tecido muscular é algo muito difícil, algo muito trabalhoso, exige disciplina, exige um treinamento personalizado. Muitas vezes, aquela pessoa que pega aquele treino pronto lá do amigo que deu certo para ele, ele acha que vai dar certo para ele também. E a gente sabe que não é bem assim, né, Ana? Tanto que eu vou também convidar outros profissionais da educação física, para a gente poder falar muito sobre isso aqui também, porque hoje em dia a gente já tem muitos estudos falando dos benefícios da musculação para longevidade, para combater diversas doenças, né, Ana? Só que a gente não consegue isso sem uma alimentação também, digamos assim, personalizada. Porque dieta é outra coisa, né, Ana? Com certeza absoluta. Você falou de massa magra e isso é Sim. um ponto muito importante. Ganhar massa magra é muito difícil. Então, todo mundo acha que emagrecer é muito difícil. Poxa, emagrecer é muito complicado. Mas muito mais difícil do que ganhar massa magra é a gente manter a massa que a gente ganha. Verdade. Então, a manutenção da massa magra, quem faz ela é a nutrição. Então, eu vou na academia, eu me exercito, eu ganho uma quantidade bacana de massa, mas se eu não faço a manutenção dessa massa com a nutrição, eu perco ela. Então, é aquele trabalho de formiguinha que não tem um resultado. Então, a gente tem pessoas que malham a vida inteira e falam, poxa, parece que eu não vou para frente, não vou para trás, não dá resultado, porque não está fornecendo uma nutrição adequada para o corpo. Então, a gente precisa se preocupar com essa questão desse ganho, dessa manutenção da massa, porque a nossa massa magra é o item que a gente tem de mais importante no nosso corpo. Então, a massa magra, ela prediz saúde. Uma pessoa que tem uma qualidade de massa ok é uma pessoa que tem uma proteção óssea. Então, é uma pessoa que é um idoso, por exemplo, que ele tem muito menos chance de cair e quebrar uma bacia, que é muito normal, né, Kenneth? Claro. Idosos caírem, quebrarem bacia, porque a gente tem a sarcopenia. A sarcopenia, a partir dos 35 anos, ela já está bem ativa. Então, o que é a estimativa que a gente tem? Que aos 60 anos, as pessoas já perderam 80% da massa magra. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Então, é aí que você lembra de um avô mais antigo. Nossa, minha avó caiu no banheiro e quebrou o fêmur. Falei, gente, como que a pessoa quebra um fêmur caindo no banheiro? Porque se a minha massa magra está indisponível, eu não faço a proteção dos meus ossos. E aí, qualquer tombo é uma tragédia. Sim. Então, essa preocupação com ganhar massa magra, com manter massa magra, ela tem que existir, porque isso é preditor de saúde. E aí, a gente entra na questão do emagrecimento. Uma pessoa que tem muita massa magra, ela não tem um peso baixo. Verdade. Isso não quer dizer que essa pessoa está gorda. Ela só está com um peso alto, porque massa magra pesa muito. E aí tem uma outra questão que a maioria das pessoas não sabe, mas a massa magra, ela utiliza a massa gorda para manter. Então, Olha quanto só. mais massa magra eu tenho no meu corpo, menos massa de gordura eu acumulo. Então, a gente ouvia falar muito da troca, né? Eu vou trocar a gordura por massa magra. Gente, essa troca não existe.
Fisiologicamente, o corpo não troca. Então, massa magra e adipócito de gordura são coisas diferentes, eles são camadas diferentes. Só que a massa se alimenta da gordura. Então, eu trabalho para ganhar massa magra, o meu depósito de gordura ele vai estar numa quantidade bem menor. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar para o ganho de massa magra, que é muito importante. Sim. Ana, eu falo por experiência minha, lá da minha área. Muitos pacientes que chegam para mim, por exemplo, com déficit de marcha associado ali à fraqueza muscular em membro inferior, muitas vezes eles acham que tem muito tecido muscular, porque tem aquela perna um pouco mais cheinha, certo? Aquela panturrilha mais, né, volumosa, e muitas vezes eles realmente acham que tem tecido muscular, mas não tem. A força tá diminuída ali, certo? Com isso, compromete equilíbrio, propriocepção corporal e tudo. Nível de funcionalidade dessa pessoa vai lá embaixo. É zero, né? Não tem. Zero praticamente. E assim, eu vejo com bons olhos e vejo realmente a importância do trabalho multidisciplinar. Tanto que todos esses pacientes que chegam para mim, eu sempre oriento a procurar o nutricionista. E eu friso em todo atendimento. Olha, se você não foi, procure. Porque sem uma alimentação que seja realmente adequada para o senhor ou para a senhora, você não vai evoluir dentro do tratamento fisioterapêutico, certo? E isso aí vale para tudo, porque aí eu creio que vai melhorar o sono dessa pessoa, a disposição dessa pessoa e, consequentemente, melhorando o sono e a disposição, ela vai ficar mais funcional, né, Ana? Com certeza. E assim, como que a alimentação e o sono estão conectados e como que isso tudo impacta no seu peso corporal também? Boa, essa pergunta ela é excelente. Então, hoje a gente já tem um entendimento de que o multidisciplinar é muito importante. Então, o que a gente precisa entender, Kennedy? A alimentação é combustível. Então, o que eu estou fornecendo para o meu organismo vai ditar a forma que ele funciona. Sim. Hoje a gente vive a geração mais ansiosa de todos os tempos. Então, essa ansiedade, ela também está relacionada com uma má alimentação. A gente precisa de nutrientes, a gente precisa de macronutrientes, micronutrientes para fornecer substrato para o nosso organismo funcionar de forma eficiente, não só energia. Então, quando eu tenho uma alimentação ruim, mais carregada de energia, eu vou fazer minhas funções, né, de forma mais lenta, mas eu não vou fornecer nutriente, aí é onde começam a aparecer as doenças. Então, a obesidade, hoje, ela está no topo de um processo que a gente chama de cascata metabólica. Nossa. E essa cascata metabólica, hoje a gente consegue identificar que a obesidade é a causadora de todos os problemas. Então, dislipidemia, hipertensão, diabetes, esteatose hepática. Então, a gente tem todo um processo com a questão da obesidade. E se eu não me alimento de forma adequada, se eu não forneço substrato, eu não estou cuidando da minha saúde, de uma forma geral. Então, esse olhar para a alimentação, ele tem que ser voltado de uma maneira bem prática. Eu falo muito em consultório que a alimentação, no geral, é muito simples, mas isso não torna fácil. Verdade, Ana. A simplicidade não torna fácil. Então, a gente puxa isso para o sono, né? Então, você me perguntou a questão da relação da alimentação com o sono e do emagrecimento, alimentação e sono. O período do sono é o período mais importante que a gente tem no nosso dia. Então, quando eu durmo, vamos fazer uma metáfora aqui bem simples. Quando você chega em casa, você vai dormir, você liga o telefone na tomada, né? Sim. Porque a bateria dele já tá acabando. E esse telefone carrega a noite inteira para você no outro dia pegar ele com a bateria cheinha e usar para trabalhar e tudo mais. O nosso corpo também é assim. A partir das 23 horas, eu tenho secreção de hormônios muito importantes. Melatonina, GH. Só que eu preciso estar dormindo para esses hormônios secretarem de forma eficiente. Quando eu tô acordada, mexendo no celular, eu tô ativando os meus neurônios, os meus processos, eu tô me deixando ansiosa, por isso que eu citei a ansiedade, e aí eu bloqueio a secreção desses hormônios.
Então, as pessoas hoje dormem muito mais tarde porque ficam rodando a tela do telefone. E aí eu atrapalho o meu sono. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. Esse é o tempo mínimo e máximo, de 7 a 9 horas. Por que que a gente precisa dormir de 7 a 9 horas e até meia-noite? Para eu promover a secreção desses hormônios, para eu descansar o meu intestino e toda a minha produção enzimática voltar a funcionar. Então, o meu corpo produzir mais enzimas. E na primeira hora do dia, no meu despertar, eu tô com todas as minhas funções, igual a do meu iPhone, funcionando para eu começar mais um dia. Então, quando eu tenho uma pessoa com um sono prejudicado, eu não tenho todo esse trabalho que o meu organismo faz, que o meu e o seu organismo faz, e o meu dia já começa todo atrapalhado. Daquele jeito. Então, eu já começo um processo ansioso, eu já não tenho enzima para digestão, eu já não tenho secreção hormonal eficiente. E geralmente são pessoas que já não se alimentam bem. Sim. E aí a gente começa todo esse processo. Então, eu preciso dormir bem para tudo. Não é só para o emagrecimento, mas para tudo. Para construção muscular também, tá, Kennedy? Então, assim, é uma coisa muito engraçada, mas o pessoal, adepto, academia, assim, agora usa o termo do rato de academia, né? Isso. São pessoas que adoram um tal de um pré-treino. Então, a galera chega 7 horas da Eu noite. mesmo. A galera chega 7 horas da noite na academia e manda uma dose de pré-treino com 3 gramas de betalanina, com 400 de cafeína. Qual a condição dessa pessoa dormir? Nenhuma, zero. Então, 2 da manhã, 3 da manhã, o cara tá rolando na cama. Fala, meu Deus. Gente, isso são ativos estimulantes. Então, eles têm o potencial de te ligar para você ter um treino melhor. É um pré-treino. E aí a pessoa chega, fala pra mim no consultório, eu não estou ganhando massa. Eu falo, você tá dormindo? Não, durmo. Mas dorme quantas horas? 3 horas por noite, mas eu acordo muito bem. E aí de manhã já toma uma cápsula de cafeína e vai viver. Isso tem problema. A gente precisa dormir. E eu sei que é difícil a gente bater 7 horas de meta de sono. É complicado. Por mais simples que seja, só deitar e fechar o olho e dormir, é um processo que é complicado. Mas para a construção muscular, a gente precisa dormir. Lembra disso, tá? GH secreta no sono. Tem que estar apagada a luz pra gente ter secreção. Então, a pessoa que não dorme, ela provavelmente ganha peso e a manutenção da massa dela, o ganho da massa dela é completamente prejudicado e se torna mais difícil. E é só o sono, né, gente? O sono é importante. Demais, né, Ana? Assim, eu falo agora por mim mesmo, certo? Eu passo por alguns períodos, por exemplo, época que eu estava cursando o meu mestrado. Dormia super tarde, porque eu tinha que atender paciente, ler artigo e tudo. Doutorado foi a mesma coisa. Quando eu fui lecionar, né? Quando eu fui ser professor universitário, a mesma coisa também. Porque eu tinha que atender paciente, eu tinha obrigações com a pós-graduação e tinha obrigações ainda Com você. comigo, com os alunos, com a faculdade em que eu trabalhava. Então, assim, o meu sono era muito ruim. Muito ruim. E assim, eu tive vários problemas. Vários problemas. Queda de cabelo, por exemplo, eu tive. Perda de peso, eu treinava e eu não conseguia ter um ganho de massa muscular ali, E certo? aí você reparou também um acúmulo de gordura no abdômen. Acúmulo de gordura, retenção líquida também. Então, assim, foi uma série de efeitos catastróficos, assim mesmo, pra mim, certo? E é algo que, hoje em dia, quando chega algum paciente pra mim no consultório com dor crônica, uma das primeiras coisas que eu pergunto é como está a alimentação e como está a qualidade do sono dessa pessoa. Porque se a alimentação está ruim, eu já encaminho para o nutricionista de cara, assim. Porque é necessário, porque eu sei que se ele seguir as minhas orientações, pode ser que ele melhore. Mas se eu tiver outros colegas ali junto e ele seguir as orientações deles também, com certeza ele vai ter um ótimo resultado em cima desse quadro dele. Com certeza. E a nutrição é muito importante para o nosso bom funcionamento, né? Como Sim. eu falei, funcionar com energia todo mundo funciona, mas funcionar bem é quem está nutrido. E se alimentar não é se nutrir. Então, só para você entender a questão de nutriente.
A dificuldade de indução de sono é deficiência de melatonina. Então, Nossa. eu tô com uma pessoa com uma deficiência de melatonina e demora a pegar no sono e fica virando. A pessoa que acorda 3 horas da manhã para fazer xixi não é porque tá tomando muita água. É porque a gente tá com uma deficiência de magnésio. Nossa. Ou passando por algum processo ansioso. Então, não é porque você toma muita água, não. Porque a sua bexiga, ela foi feita Sim. para aguentar o sono. Então, ela tem uma capacidade hídrica de suportar para você poder urinar na parte da manhã, assim que o despertar, né? Então, a nutrição bem feita, a gente olhar, né, tudo, micronutriente, macronutriente, eu consigo entregar qualidade de vida. Então, esse é o ponto mais importante. Então, se eu tô nutrido, se eu tô me alimentando bem, se eu tô dormindo bem, não tem por que eu não melhorar minha composição corporal. Eu melhorar minha massa magra e eu automaticamente reduzir massa de gordura. Sim, sim. Assim, o sono, ele é tão importante que, por exemplo, pacientes com hérnia de disco, por exemplo, que não dormem bem, ele não consegue hidratar bem o disco intervertebral dele, certo? Ok? Ele não consegue melhorar aquela algia que ele sente. Por quê? O sono deficitário, você pode até falar disso aqui também, certo? Mas o sono deficitário, ele pode também liberar uma série de agentes inflamatórios que, com certeza, vão piorar esse quadro de dor desse paciente ali também, né? Com certeza. Então, a gente libera produtos inflamatórios e aí eu tô com uma alimentação que já tem o potencial de me inflamar mais, então eu pioro o quadro da dor. E falando em dor e inflamação, é importante a gente frisar porque que tem muito paciente com artrite que Sim. não melhora quadro de dor, mesmo fazendo físio, mesmo fazendo exercício, mesmo tomando medicação. Não melhoram o quadro de dor porque não estão com uma nutrição eficiente. Então, eu tô tratando, mas eu não tô tirando os agentes inflamatórios. Sim. E a gente tem alimentos industrializados, claro, que tem um potencial inflamatório muito grande. E aí você puxa essa pessoa para um consultório, são pessoas que têm uma alimentação completamente carregada de açúcares, de industrializados, de enlatados, coisas com muito corante. E aí a gente não consegue melhorar a dor, porque a dor ela está relacionada diretamente à inflamação. Sim. Então é importante que tenha esse atendimento multidisciplinar, para que a gente consiga entregar uma sobrevida melhor para a pessoa, né? Com certeza, com certeza. E assim, Ana, muita gente acha assim, coisas que eu ouço muito, né, aqui. Mas eu já tenho 65 anos, eu não consigo ganhar massa muscular mais. Eu não consigo melhorar o meu físico mais porque eu já tenho 65 anos, eu já tenho 70 anos, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, e isso foi um dos motivos, né? Um dos motivos que me levou também a iniciar esse projeto do podcast, que é levar informação para elas mesmo, certo? As pessoas ainda não têm consciência do potencial que o corpo delas tem, certo? Exatamente. De melhorar fisicamente, de melhorar em vários aspectos, e elas levam muito em consideração a questão da idade. A idade não me permite fazer isso mais. Quantos e quantos exemplos a gente vê na internet de pessoas que começaram a treinar com 45 anos, com 50 anos, que literalmente transformaram o físico delas, certo? Transformaram o estilo de vida delas também, porque eu creio que uma vez que você consegue impor uma disciplina no seu físico, você não aceita qualquer coisa na sua vida mais também, certo? Você melhora em vários âmbitos ali, certo? Então, assim, Ana, fala um pouco aqui sobre essa questão da idade, Ana. A idade é um fator limitante ou não? Olha só, Kennedy, a limitação tá na cabeça das pessoas. Sim. Então, quando você começa a tratar o seu corpo como uma máquina que você coordena, que você programa,
que você ensina, você muda essa perspectiva completamente. Então, eu sempre falo que todos os movimentos que você faz relacionados ao seu corpo, hoje, são para te garantir uma velhice mais confortável. Porque os processos do envelhecimento, eles vão acontecer comigo, com você, com todo mundo. Então, vai acontecer. Vamos falar de um carro agora. Sim. Você compra um carro novinho lá na concessionária, você fica 10 anos com o carro. Sim. Qual que é a chance do carro estar inteiro quando você tiver com 10 anos? Você deu manutenção nele, você fez o que deu para fazer, mas o carro vai desgastar. Vai, com certeza. O carro vai ter uso. O corpo também é assim. Por que que o corpo não seria assim? Então você está usando a sua máquina, você está usando o seu corpo. E os processos do envelhecimento, eles vão acontecer com todo mundo. Então a gente tem a sarcopenia. A partir dos 35 anos também, a gente deixa de produzir uma coenzima muito importante, que é a coenzima Q10. Que ela tem um potencial anti-inflamatório no corpo. E nós, mulheres... Nós temos, a partir dos 45 anos, a gente tem um processo que chama climatério, que é um processo que antecede a menopausa. Então, eu tenho alterações hormonais importantíssimas, eu tenho queda do meu estrogênio, e é onde começa o calorão, o ganho de peso e todos os processos que a gente já conhece. Então, o envelhecimento, sim, ele é um processo complicado, mas o que garante que você vai chegar no envelhecimento bem é os movimentos que você faz aqui. Sim. Mas ok, vamos falar de uma pessoa que já chegou lá no envelhecimento com... vamos falar 70 anos, tá? Porque as pessoas de 60 anos hoje, elas estão... No auge ainda. Estão no auge. Sim, claro. Então, eu lembro do meu avô, por exemplo. Meu avô com 40 anos era um idoso. E hoje eu vejo pessoas de 40 anos, assim, super jovens. E eu falo, gente, a pessoa de... Hoje os avós são muito novos. Claro. E isso não aconteceu porque o ano é 2024. Porque a gente tem mais consciência sobre esse cuidado que a gente está falando. Alimentação, atividade física. Então, as pessoas estão envelhecendo melhores. Sim. Mas eu cheguei nos 60, 70 anos sem passar por esse processo. Eu sou de outra geração, né? Vamos supor aqui alguma coisa. Você pode começar com 60, com 70. Você deve começar, na verdade. Não tem limitação. Não tem problema. Você não vai quebrar um osso na academia. Então, você tem que ir. É claro que o processo vai ser completamente diferente. Uma pessoa mais jovem, mas não é tarde para você melhorar o momento que você tá também. Claro. Então, você vai colher frutos dos próximos anos que você vai ter. Nunca é tarde para começar. Nunca. Sim. E aí, você tem uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados que vão te ajudar nesse processo. Vão te ajudar a ter mais ânimo para treinar, vão melhorar as dores, né? Sim. Com quiropraxia, com suplementação. Sim. Suplementação é algo muito importante mesmo. Então, a gente precisa repor muita coisa que ao decorrer do tempo o corpo vai deixando de produzir. Então, quando eu tenho esses profissionais que estão ali para me ajudar, qualquer hora é hora. Mas o ideal é que, para quem ainda não chegou nos 60 e poucos anos, que comece agora também. Porque daí a velhice vai ser mais confortável. Sim. Que é um processo que todo mundo vai passar e não é tão confortável. Claro, claro. Certeza. E assim, Ana, eu entrei nesse assunto da faixa etária por quê? Porque existem muitos pacientes idosos que precisam entrar em um processo de emagrecimento também. Porque às vezes a pessoa acha que é só o indivíduo jovem e de meia idade que precisa emagrecer. Que é certo? estética, né? Acha que é só por questões estéticas. E não. O emagrecimento, ele entra como uma questão importante para a saúde lá da pessoa, certo? Para o nível de funcionalidade, independência, né? E assim, realmente, o acompanhamento multidisciplinar para esse paciente vai ser muito importante. Mas sim, vai ser de extrema importância. Um bom personal trainer, um bom fisioterapeuta, um bom nutricionista, a comunicação ali, né? De todo mundo, que é muito importante mesmo, né, Ana? E é importante também a gente frisar que a obesidade é uma doença. Sim, então, sim. Ela é categorizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma doença. Então, emagrecimento não é estética.
Emagrecimento nunca foi estética. Eu sempre falo que a estética é um brinde que a gente ganha. Então, o meu corpo ficar bonito é um brinde que eu ganhei. Sim. E dentro desse processo, a minha saúde está me agradecendo. Eu não consigo ter saúde tendo obesidade. Obesidade é doença. Então, eu escuto muitas pessoas, tá? Que a gente fala, eu estou com obesidade grau nível 2, mas os meus exames estão ótimos. Eu escuto muito isso na rua, assim, né? Porque Sim. a pessoa já me procura, ela já sabe que não tá tudo ótimo. E aí, eu fico olhando e pensando, poxa, tá bom, mas vai dar problema e vai dar em tudo de uma vez. Sim. E aí, você vai chegar lá no médico que vai te socorrer, ele vai falar, você precisa emagrecer. Então, essa questão é qualidade de vida. E aí, a gente fala da estética. Hoje, um bom cirurgião plástico, ele não opera se a pessoa tiver com o IMC alto. Sim. E ele não opera por quê? Primeiro, por conta do risco cirúrgico, Sim. que é muito alto. Segundo, porque a estética não fica boa. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, desassociar emagrecimento com estética. E quando eu falo emagrecimento, eu não estou vendendo o corpo de uma top model. Eu não estou vendendo uma magreza extrema, porque magreza também não é saúde, tá? Sim. Magreza não é saúde. A gente fala realmente de saúde, de qualidade de vida. Então, o que é emagrecer? É eu estar com a minha composição corporal boa. O que é isso? Eu tenho pouca gordura armazenada e eu tenho muita massa magra armazenada e disponível. Isso é estar uma pessoa dentro de um emagrecimento, uma pessoa magra e saudável. Tá? Muito bom, muito bom. Outra coisa, Ana. Uma coisa que martela muito, eu acho, um mito sobre emagrecimento. A pessoa pode ou não pode comer carboidrato tarde da noite? Eu acho que essa é uma pergunta muito frequente. Acho que o carboidrato, né, ele se tornou, assim, um super vilão, mas não se tornou, né? Então, como eu estava te contando, eu sou especialista em comportamento alimentar e a gente estuda a raiz de tudo. Então, a gente vai lá nos primórdios de todas as coisas. Muitos anos atrás, num passado não tão distante, porque a nutrição é uma profissão relativamente nova, né? Então, nutrição deve ter uns 70 anos de existência, então é novo. E a gente não tinha tanto acesso a um nutricionista igual tem hoje. Então, nossa, eu preciso cuidar do meu corpo, eu vou no nutricionista, preciso melhorar minha alimentação, preciso de mais qualidade de vida. Antes, eu descobria isso lá no médico. E o médico, ele também não estava preparado. Hoje a gente já tem profissionais que estão preparados para lidar com muita coisa, mas antigamente não. Então, você chegava lá, uma senhora chegava, você está diabética, então está aqui sua glicemia alterada e tal. O que você vai fazer? Você vai tirar o arroz, você vai tirar o pão e você vai tirar o açúcar. Nossa. Então, isso é uma coisa muito comum e que acontecia com muita frequência. Então, você conversar com uma pessoa de 50 anos hoje, ela vai falar, eu vou tirar o arroz da janta que eu vou emagrecer. Mas não é uma coisa que a pessoa tirou ali da cabeça dela sozinha. Então, ela escutou um profissional falando isso em algum momento da vida. E o carboidrato, ele não é vilão, tá? Por que ele se tornou um vilão? Porque, como eu falei no começo, hoje a gente tem muito acesso livre a alimentos que têm densidade energética, a carboidratos simples, sem qualidade nutricional nenhuma. Sim. E aí as pessoas consomem muito isso. Isso tem o potencial de fazer mal para a saúde, de engordar. Mas o arroz, um milho, um alimento mesmo da terra, né? Um alimento que foi produzido ali no chão, ele não tem esse potencial. Então, esses alimentos se tornaram vilões, o carboidrato se tornou vilão por conta desse costume que as pessoas tinham, né? Desses hábitos que as pessoas tinham, dessas consultas médicas também, principalmente. Mas o carboidrato não é vilão, tá? Certo. Mas o que a gente pode falar de quando se torna vilão, né? Quando eu tenho uma refeição com uma qualidade nutricional que não tá adequada. Sim. Aí o carboidrato se torna vilão. Entendi, Ana. Então, aquela história de que, eu não posso comer arroz tarde da noite, porque senão eu vou engordar. Isso aí é mito. Mito, totalmente. Ana, Arroz não é vilão. Não é vilão. Arroz não é vilão. E agora eu vou te contar, então, uma coisa interessante. Por que
que quando tiro o arroz da janta, dá a sensação de emagrecimento. Por quê, Ana? Então, assim, é muito comum no consultório o pessoal falar, nossa, eu tirei arroz da janta, eu emagreci 2 quilos. Eu falo, uau! Então, geralmente é uma pessoa que come uma quantidade, assim, bem grande de arroz. Então, o fundo do prato, ele basicamente tem arroz. Ok. Quando eu diminuo a quantidade de carboidrato, eu diminuo a glicose, né, que eu estou ingerindo. E aí, eu obrigo o meu organismo a trabalhar energeticamente com o glicogênio que está armazenado, muscular e hepático. Quando eu faço isso com o meu organismo, eu tenho uma desidratação celular. Então, a minha água ali na célula, ela reduz. E aí, eu tenho a sensação que emagreci. Mas, na verdade, eu desidratei, desinchei. E aí, quando a gente leva em consideração que 70% do nosso corpo é água, eu subo na balança e realmente baixei o peso. Nossa. Mas isso não quer dizer que você movimentou o seu adipócito de gordura. Ele tá lá, paradinho. Sim. Então, é um mito, tá? Não precisa cortar o arroz para emagrecer. A gente só tem que saber comer esse arroz. Sim, sim. Ana, outra coisa é sobre o uso da creatina. Que muita gente tem, assim, dúvidas sobre isso. Algumas pessoas ainda têm medo ainda, acreditando que a creatina ela vai dar pedra no rim, que você precisa beber 15 litros de água por dia, porque senão o seu rim ele vai embora porque você está usando creatina, certo? A gente sabe, hoje em dia, claro, que a creatina é muito importante até mesmo para manutenção dessa massa muscular, né, Ana? E isso para o indivíduo de meia idade, o indivíduo ali idoso, talvez, que já está numa idade, né, bem mais avançada, isso aí é muito importante, né, Ana? Fala um pouco sobre o uso da creatina ali pra gente. Creatina é muito importante, tá? Então, hoje, nós sabemos com segurança, com estudos, que a creatina é o melhor suplemento que a gente tem. Então, a creatina hoje é considerada um super suplemento. Foi feito um estudo com um grupo de pessoas que consumiam creatina ao decorrer da vida, pessoas que não consumiam, e conseguiram comprovar que pessoas que consumiam creatina no decorrer da vida não desenvolveram mal de Alzheimer. Nossa. Porque a creatina, ela protege nossos neurônios. Interessante. Então, muito mais do que a questão muscular, ela também protege a nossa função neuronal. E no mesmo estudo, comprovaram que pessoas que não consumiam creatina, né, as pessoas que estavam com mal de Alzheimer foram pessoas que não consumiam creatina em nenhum momento da vida. E é muito importante a gente falar, Kennedy, que a creatina, ela é produzida para o nosso corpo todos os dias. Só que a gente excreta ela na urina. Então, por que eu suplemento? Para repor Sim. o que eu joguei fora. É para isso que serve a suplementação da creatina. Eu não tô tomando nada sintético, eu tô repondo o que meu corpo excretou. E é muito importante o uso. É muito importante que se faça o uso sempre. Então, de 3 a 5 gramas dia já é suficiente pra gente fazer essa reposição. E o que são os maiores mitos, assim, que envolvem a creatina, né? A creatina dá pedra no rim. Creatina não dá pedra no rim, tá, gente? Então, assim, se eu tenho algum problema renal já associado, né, por outros motivos, eu preciso ter um controle no meu consumo de proteínas diário, não só na creatina. Então, sim, pode tomar creatina desde que a distribuição proteica seja bem feita ao longo de todo o dia. Isso é calculado. Então, eu tenho um problema renal, a gente faz todo um cálculo, a gente monta uma dieta própria para isso. Então, geralmente, pessoas com problema renal, a gente não passa de 1,2 de proteína dia. E olha lá, às vezes a gente usa até menos, né? Grama por quilo de peso. Então, precisa do profissional para te ajudar com isso. Você pode tomar creatina, mas não pode ser sozinho em casa. Precisa da orientação. Entendi, tá? certo. E tem um mito também da creatina engordar, né? Ah, sim, isso. Eu já ia perguntar isso agora. Ana, muita gente que tá em processo de emagrecimento tem medo de usar a creatina, porque acha que vai ficar retido, que acha que Vai engordar. Vai engordar. Vai Bora. engordar usando a creatina. Ana, fala aí. Creatina não engorda, gente. Creatina não tem potencial de armazenamento de gordura. Como que a gente converte esse produto em gordura? Não dá, tá?
Mas o que que acontece? É real a questão da retenção hídrica, tá? Então, a creatina, ela leva, sim, um pouco de água para o músculo. É normal. Então, ali entre o tecido muscular, a gente acumula um pouquinho mais de água com o uso da creatina. Com essa creatina mais comum que a gente consome. Tem outras creatinas, né, que não são essas que a gente encontra mais fácil no mercado, que elas não têm esse potencial de levar água para o músculo. Funcionam também, mas para nós mulheres essa retenção é um saco, porque naturalmente a gente já tem muita retenção por conta de hormônios. Então, os hormônios femininos, eles já causam essa retenção natural. Aí você toma creatina, você se sente mais inchada. Mas isso não é gordura, tá? Então, acontece. E o que é a dica, né? A dica da Nutri. Não para o uso, tá? Então, toda vez que você para e recomeça, você vai se sentir inchado. Sim. Então, faz o uso crônico, bonitinho, porque ela é cumulativa. Então, quanto mais eu tomo, mais o meu corpo consegue trabalhar a metabolização dessa creatina. Agora, se eu tomo 2 dias, paro. Aí, daqui 2 dias, volto, tomo de novo. Você vai sempre ficar se sentindo inchado. Ou então, troca o produto por essa outra creatina, que é uma creatina que tem um pH diferente. Entendi. E aí, o subproduto dela não vira creatinina e a gente não tem esse inchaço muscular. Entendi. Ana, então, essa questão da pessoa ficar com medo de usar a creatina durante o processo de emagrecimento, mito purinho, então. É isso. Mito. Precisa tomar creatina, né? Precisa. Lembra, emagrecimento é estratégia, né? Sim. Então, lembra do que eu falei lá no começo, que quanto mais massa magra eu tenho, menos gordura eu acumulo. Então, a creatina vai... Eu tô lá treinando, quero emagrecer. A creatina vai me ajudar a manter minha massa muscular. Se eu tenho massa muscular, eu vou depositar menos massa gorda, massa de gordura. Então, a creatina é super inteligente o uso dela. Não deixe de usar no seu processo de emagrecimento, porque ela ajuda. Sim. Ana, e dentro desse processo, então, de emagrecimento, a gente sabe que, às vezes, na alimentação, a gente não consegue suprir tudo, certo? E aí, talvez entraria a questão dos manipulados, não é? Como os manipulados, eles entram, né? Como que você inclui isso no processo de emagrecimento? Como que você avalia a necessidade deles ali para o seu paciente? São importantes, sim. É legal que a gente faça o uso de manipulações, de reposição, né? De vitaminas, de nutrientes, enfim. Mas eu preciso avaliar exames, né? Então, eu preciso avaliar a real necessidade. Hoje, o pessoal utiliza muita fórmula pronta, e aí vai passando aquele uso indiscriminado, associa que só vai conseguir emagrecer se tiver 42 potinhos de suplementação em casa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Do que a gente precisa, de fato, é de uma análise bioquímica, analisar os exames desse paciente, observar se precisa de reposição. A gente faz reposição. O que é a indicação? Que a gente suplemente 3 meses e ok, não mais do que 3 meses. A única suplementação crônica que a gente pode tomar, de fato, que tem a recomendação é a coenzima Q10, depois dos 35 anos, tá? O restante a gente suplementa, aí a gente avalia de novo os marcadores bioquímicos, olha, consegui melhorar tudo aqui, então a gente para a suplementação. Então, não associe seu emagrecimento ou melhora de composição corporal diretamente com manipulações, mas saiba que são importantes, tá? Então, por que é importante também? Quando eu tô num processo de emagrecimento muito grande, eu tenho uma redução de TSH, por exemplo, T3, T4, que são hormônios da tireoide. E eu preciso suplementar algumas coisas para melhorar a secreção desses hormônios para eu continuar o meu processo de emagrecimento. Senão eu entro naquele momento platô contínuo. Sim. Então, é necessário a gente suplementar, sim, mas com acompanhamento, tá? Certo. Ana, então, dentro do processo de emagrecimento, qual é, na sua visão e na sua experiência clínica também do seu dia a dia, o maior desafio que os pacientes se enfrentam? Vamos falar de composição corporal no total, tá? Hipertrofia, emagrecimento, mais emagrecimento. O maior desafio é a paciência. Demora os resultados. As pessoas, nós todos, né? Nós somos imediatistas. Então, a gente quer tudo para agora, para ontem. Então, a paciência realmente é um processo demorado da gente falar, poxa,
Você não ganhou 10 quilos em 10 dias. Fisiologicamente não dá pra gente fazer esse processo. Então, a paciência, ela é realmente um desafio, né? Tanto pra pessoa que quer emagrecer, como a pessoa que quer hipertrofiar. E é um trabalho que a gente precisa fazer contínuo, de explicar que o organismo, ele entende consistência, ele entende constância, ele entende vários movimentos que você faz. Ele não entende o que você faz aqui de uma vez e vai resolver e pronto, acabou. Então, eu acredito que ter essa paciência é difícil, porque daí a pessoa não tem paciência, porque ela pesa na balança e com 3 dias ela ganhou 3 quilos e aí ela já enlouquece. E até é importante falar isso também, tá, Kennedy? Fisiologicamente não dá pra gente ganhar 3 quilos de gordura em 3 dias. Sim. A gente precisa de 72 horas para metabolização da gordura, né? Para ela acumular dentro do adipócito. Então, as pessoas têm esse negócio de ficar pesando todos os dias, de ficar se auto-sabotando. Então, a paciência, a ansiedade são processos que são desafiadores dentro do emagrecimento, né? Principalmente. Ana, então assim, muita gente que às vezes não tá seguindo certinho o que foi prescrito, né, dentro do plano alimentar. Aí chega sexta-feira, à noite, sábado, domingo, chuta o balde, come mesmo, de forma desregrada, certo? Aí, domingo à noite, bate aquela depressão, né? Básica ali, né? Nossa, depressão pós-final de semana. Eu não devia ter feito isso. Pra que eu fui comer aquele negócio? Pra que eu fui naquele lugar? Então, assim, e aí, pelo que eu vejo também, né, de muitos conhecidos, certo? Aí chega segunda-feira, a pessoa, ela quer ficar sem comer. Aí ela faz 1 hora e meia lá de cardio, achando que isso vai realmente, digamos assim, compensar tudo que ela não fez Final de semana todo. final de semana todo. Sendo que ela, muitas vezes, ela nem estava seguindo 100% o plano que foi proposto para ela, né? Então, Ana, fala aqui, então, um pouco sobre isso. Porque eu creio que muita gente faz isso, viu, Ana? Muita gente, viu? Não segue a dieta e chega segunda-feira, fica sem comer e arruma aquilo tudo. Sim, é a compensação, né? Então, eu fiz um final de semana terrível, tenebroso. Então, passei o final de semana inteiro, assim, vivendo como se o mundo estivesse acabando. E daí, na segunda-feira, eu quero resolver todo o problema do final de semana. Sim. E isso acontece com muita frequência, né? E o que é importante a gente saber disso, Kennedy? Dietas muito restritas, elas levam as pessoas realmente a fazerem isso. A compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar no final de semana, tá? Então, se eu tô vindo de uma semana que eu tô com uma dieta super restrita, eu tô comendo alimentos que não me dão saciedade, eu tô passando fome a semana toda. Meu Deus, eu tô passando fome. Eu vou emagrecer porque eu estou passando fome. Aí, final de semana, sábado começa assim, tá? Vou te dar um exemplo básico aqui de todo mundo. Aí, sábado, vai na padaria de manhã. Nossa. Às vezes, o sábado até começa bem, né? Começa em casa, você vai tranquilo. Aí, depois você sai pra almoçar. Aí, você vai lá e come um almoço, uma parmegiana. Nossa. Aí, você fala, já comi parmegiana, vou comer uma sobremesa. Come a sobremesa. Sim. Aí, depois, à tarde, já comi sobremesa, vou pedir um açaí. Um açaí. Aí, à noite, não, já fiz tudo errado, vou comer uma pizza. Nossa. Então, uma coisa vai puxando a outra. Sim. Então, o que eu quero falar que é muito importante, tá? A parmegiana que você comeu no almoço, ela não foi o problema. O problema foi o tanto de coisa que veio depois dela. Sim. Então, o seu organismo, ele consegue metabolizar muito melhor a parmegiana sozinha, se no lanche da tarde você retornar para sua dieta, retornar para sua alimentação e praticar atividade física, enfim, do que todo esse volume que você fez em um processo de autossabotagem. Aí, domingo, você já tá assim, e o sábado já foi ruim, então eu vou comer mesmo, não tô nem aí. Segunda-feira eu volto. Nossa. Aí repete todo o processo terrível. no domingo. Então, você já fez 2 dias com uma quantidade absurda de calorias, de carboidratos refinados, de alimentos que nutricionalmente não são bons. Então, seu organismo já tá ali. Você tá completamente retido, porque a metabolização desses alimentos também dá muita retenção. E aí, segunda, você tá assim, super inchado. E você fala, pronto, vou fazer um jejum intermitente, vou ficar o dia inteiro à base de água e oração. Nossa. E vou fazer muita atividade física para eu emagrecer.
Você não vai emagrecer, tá? Na verdade, você vai só desinchar e desidratar um pouquinho e melhorar a retenção. Então, não entra nesses processos, porque é um processo de autossabotagem que gera, sim, uma compulsão. E o caminho mais fácil pra gente não entrar nesses processos é não fazer dietas muito restritas. Alimentação é estratégia, emagrecimento é estratégia nutricional, estratégia alimentar. Inclusive, todos os desafios que eu faço, todos os planos, né, que eu sempre tô fazendo ali no Instagram, tô sempre montando alguma coisa pra galera mesmo dar aquela animada, são todos pensando em estratégia alimentar. Sim, eu olho emagrecimento, mas um emagrecimento com estratégia. Então, eu não preciso passar fome para emagrecer. Eu tenho que ter uma alimentação que é funcional e que, de fato, vai me dar saciedade, porque para emagrecer eu preciso estar saciado. Sim. Se eu tô saciado, eu como menos. Se eu tô comendo uma quantidade que tá ok ali, eu vou emagrecer. Então, o processo, como eu te falei, é muito simples, mas a aderência dele que não é tão fácil, tá? Mas a gente consegue evitar todo esse processo aí sem essa restrição semanal. Assim, Ana, muita gente vê os fisiculturistas no Instagram, certo? E aí... Poxa, a realmente, galera do fisiculturismo, olha... então assim, inclusive, eu já convidei, o Ivan vai vir aqui, Que certo? ótimo. Então, assim, uma coisa é uma dieta para um atleta de fisiculturismo, entendeu? Isso, Outra gente, é um coisa... atleta. Isso. Outra coisa é uma pessoa que está num processo de emagrecimento, que está, assim, digamos assim, num processo de transição, mudando o estilo de vida dela, entendeu? Sim. É um atleta, tá? É importante a gente frisar isso. A pessoa do fisiculturismo, ela é um atleta. Sim. Então, ela tá consumindo uma quantidade super alta de proteína. É uma dieta completamente diferente. Isso não é uma dieta para uma pessoa que não é atleta. Sim. Só que tem outra questão importante também. Sim. Então, como eu falei, a nutrição, ela vem sendo mais difundida tem pouco tempo. E antes, eu sou adepta à musculação já tem muitos anos, tá? Eu Sim. falo que eu faço na força da disciplina, porque não é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, eu consegui entender que eu preciso da musculação, eu faço muito bem feito, mas não é uma coisa que eu amo. Mas o hábito, né? Aí Sim. chega, tipo, domingo, eu falo, cara, eu vou malhar. Tá domingo, eu tenho que malhar. Mas eu venho do ambiente de academia de 16 anos atrás, gente. 16 anos atrás, vamos lembrar como que era a academia. Era aquele peso bruto, academia... Sim. As academias hoje, elas estão muito gourmet, né? A academia é completamente diferente, que eu lembro que eu ia malhar e a academia tinha ferrugem nos aparelhos, gente. Era bem... Sim, old school. Era old school. Old school mesmo, sim. Cara, você não conseguia fazer um hack ali com 10 quilos, porque o aparelho já pesava 100. Sim, claro, tipo isso. Então, naquele momento da vida fitness, quem te passava uma dieta era seu personal ou era um instrutor da academia. Sim. Eu já fiz um monte de dieta que um instrutor da academia passou. Porque era quem a gente tinha ali naquele momento. Disponível pra te ajudar. Disponível. Sim. E o que aquele cara fazia? Frango com batata doce. Sim. 5 ovos de manhã, 5 ovos no almoço. E assim, Kennedy, quando eu me formei, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu não consigo comer frango com batata. Como que eu vou atender as pessoas? Eu não acho que frango com batata é bom. E foi uma coisa que eu fiquei muito assim... Eu tive uma crise muito séria depois que eu formei, porque eu falava, poxa, será que é só frango com batata mesmo que é saudável? Eu tinha muito esse pensamento também, porque eu vim dessa época. Então, eu sou frequentadora de academia tem muito tempo. E aí, hoje eu consigo entender, eu consigo aplicar isso também com os meus pacientes, que não é só o frango com batata que é saudável, tá? Sim, tem um monte claro. de coisa que é saudável e a gente não precisa fazer essas dietas muito difíceis, muito restritas para emagrecer. Não é assim que a gente consegue emagrecer. Até porque essa dieta muito restrita, né, do atleta, ela chega em um certo momento ali que ela baixa muito o metabolismo. Sim. Então, como meu consumo calórico está muito baixo, o meu organismo vai reduzir meu metabolismo. Então, vai ficar super mais difícil de emagrecer. Então, eu entendo, eu sempre falo que eu entendo muito isso, mas hoje eu também consigo falar que não é assim, que a gente tem vários outros caminhos e graças a Deus por isso. Várias outras opções, né, Ana? Sim. Inclusive, assim, eu creio que a vinda
do Ivan aqui vai ser muito importante. Por quê? Porque ele, lógico, anos de experiência nessa área aí. Sim. E ele é um cara que Pioneiro, né? estuda demais. Isso, pioneiro e estuda demais isso aí, viu, Ana? Porque assim, realmente, o pessoal assiste os atletas de fisiculturismo, certo? E assim, isso é bom. Inspira muita gente acaba, né, tendo eles como assim espelho, certo? Mas a dieta, ela é personalizada. Cada um, é como eu falo aqui. Cada paciente é cada paciente. Cada caso é um caso, certo? E assim, Ana, uma outra dúvida, uma outra questão aqui, que muita gente provavelmente deve ter e que acaba perguntando para você no seu consultório é sobre o whey protein. Quando usar, como usar. Digo mais, algumas pessoas que ainda acham que o whey protein é anabolizante, viu? Nossa. Em pleno século XXI, ainda acham que é anabolizante, viu? Gente, e é muito comum. Sim, É assim, é absolutamente comum isso. Você tá usando whey, mas o whey engorda. Mas o whey vai dar pedra no rim, vai dar insuficiência renal. E a questão do rim, né, da pedra no rim, na utilização do suplemento, é porque ele altera o exame de creatinina, né? Então, quando uma pessoa suplementa creatina whey, a gente pega um exame da creatinina dela, tá alterada. Mas esse não é o marcador que a gente usa, só ele, para avaliar a função renal. Então, tem vários outros marcadores que a gente usa. E aí, cara, o whey é tão comum, mas é tão cheio de tabus. E sabe o que é o whey? Comida. Sim. Quando a gente fala de suplementação, é uma complementação da comida. Então, 100 gramas de frango corresponde a um scoop de whey, uma dose de whey. Então, eu tenho 32 gramas de proteína no frango e eu tenho 30 gramas aqui. Para que é o whey? O que é a ideia do whey? É aquele momento que você não tá conseguindo comer o frango, ou a carne, ou alguma outra fonte proteica. Eu tenho aqui um pozinho que é o leite já ali, ele já todo processado, só com a proteína prontinha para você consumir. Então, a ideia do whey é essa, é eu complementar a minha alimentação, é eu bater a minha meta proteica. O whey não é anabolizante, o whey não engorda, gente, o whey é comida. Vamos pensar que eu sempre falo para meus pacientes, o whey é uma carninha em pó. Mas pensa que é uma carninha em pó. Então, assim, à tarde, por exemplo, à tarde é um horário excelente pra gente incluir o whey, porque geralmente à tarde tá muito corrido e eu tô trabalhando e tá todo mundo. A vida de todo mundo no período da tarde ela é bem complicada. Sim. Então, por exemplo, você tá lá no seu atendimento, né, lá na sessão, você fala, cara, só um minutinho que eu vou ali comer uma marmita. Não dá. Não dá. Só um momento que eu tô indo comer uma marmita, eu já volto e continuo o nosso atendimento. Então, assim, eu tenho um whey aqui dentro de um scoop. Sim. Eu posso misturar o whey com o meu café ali rapidinho. Misturei ali, tomei, já consumi minha proteína da tarde. Então, o whey, ele é um facilitador. Sim. É muito bom a gente consumir whey, inclusive. Então, esses tabus existem. São importantes que a gente quebre eles, tá? O whey é bom, o whey não é ruim. Ana, e assim, explica então o que é o whey protein, assim, na sua composição. Porque eu creio que quando a gente esclarece, fica mais fácil de quebrar esses tabus também. Com certeza, gente, o whey, ele é a proteína do leite, tá? Então, o Kennedy Whey, ele é a proteína do leite. Então, eu passei por um processo, eu tirei todas as outras coisas que tinha no leite, eu tirei gordura, tirei a questão do líquido também, porque o whey é em pó, né? Sim. E aí, eu deixei só a proteína. O único componente que fica nele é a proteína. Fica algumas vitaminas ali, pouquinha coisa residual, mas é como se eu tivesse pego todo aquele processo e reduzido aqui no nutriente principal, tá? Só que essa proteína, ela não tem só do leite. Então, a gente tem várias outras proteínas no mercado. A gente tem proteína vegetal também. A gente tem a proteína de ervilha, a gente tem proteína de carne. Agora, a gente também tem proteína de peptídeo de colágeno. Nossa. Então, essa proteína, ela veio assim para dar um boom, para revolucionar o mercado, porque ela não tem sabor nenhum. Olha. Ela é neutra, ela não tem nenhuma caloria, ela não tem nada de carboidrato, ela só tem proteína. Então, eu pego isso e eu tenho, assim, um produto top A,
Sim. para eu incluir na minha rotina e fazer a função que eu preciso que faça, que é me dar um aporte proteico no meu dia. Então, basicamente, é isso que é o whey. Certo. Ana, então, pra gente encerrar hoje aqui, fala aí uma frase, alguma coisa, um lema aí pra sua vida, pra motivar aí todo mundo que tá assistindo a gente. Uma frase que eu li recentemente, mas que foi uma coisa que eu sempre carreguei, mas eu nunca tinha conseguido colocar em palavras. E eu vi uma paciente falando sobre. E eu carreguei isso assim, eu falei, gente, é isso. E o que é essa frase? Não confunda prazer com felicidade. Verdade. Nossa, verdade. Felicidade não está relacionada a prazer. Prazer é momentâneo. Felicidade é um estado de espírito constante. Então, quando eu consigo me sentir feliz, sem procurar válvulas de prazer, eu consigo, com certeza, manter essa felicidade por mais tempo. Verdade. E isso é muito importante nessa luta, né? Nessa batalha aí dentro dessa mudança de estilo de vida, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo também para as minhas pacientes, tudo que você for fazer, pergunta para você mesma, né? Tem uma conversa interna, puxa, o seu eu, vale a pena? Né? Sim. Então, assim, vale a pena? Será que vale a pena eu comer isso daqui? Então, eu brinco muito com o pessoal, eu falo, aí você chega lá num restaurante, eu tava viajando agora, inclusive, eu olhei a carta de sobremesa, eu falei, gente, eu vou comer um pudim, eu não vou comer um pudim. Então, assim, vale a pena? Sim. Então, essa pergunta, ela também é uma pergunta muito, muito importante, muito coerente, né? Então, assim, acho que o que vale a pena sempre é mais importante do que a gente ter um prazer ali momentâneo e depois passar o resto do dia se lamentando e, enfim. Com toda certeza. Com toda certeza. Ana, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua presença aqui, certo? Espero receber você aqui outras vezes, várias vezes, né? Para outros episódios, talvez com outros profissionais aqui junto, certo? Com certeza. E então, vamos chegando ao final aqui do nosso segundo episódio do nosso Conexão Físio Podcast. Eu vou deixar aqui, tá, gente? O @ para vocês seguirem a Ana no Instagram, tá? Vou deixar também o número de telefone do consultório. Então, para quem quiser se consultar com ela, tá? Manda mensagem, porque profissionalismo, ó, lá em cima, viu? Eu nem tenho o que ficar falando muito aqui, porque, né? Enfim, profissional excelente, topíssima, certo? E com certeza vai ajudar você, tá bom? Então, ficamos aqui. Terminamos o nosso segundo episódio do Conexão Físio Podcast. Mais uma vez, agradecer aos nossos apoiadores, a Academia Biofit Club e a MG World Suplementos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Pessoal, eu gostaria de contar com a participação de cada um de vocês aqui no nosso Conexão Físio Podcast. Então, deixem nos comentários abaixo aqui sugestões de temas e até de convidados aqui para o nosso Conexão Físio Podcast. Não se esqueçam, curte, comenta, compartilha, salva também, tá? E se inscrevam no nosso canal no YouTube que está aparecendo aqui para vocês. O meu muito obrigado e até a próxima.